Fala, Guardiões do Reino, beleza? Estamos aí para mais uma aula. Eu sou o tio Jareli, e estou junto com o tio Guilherme, como professor de vocês de EBD 2010, beleza? Legal. Vamos então lá para nossa apostila, para a gente estudar e aprender um pouco mais sobre as aventuras dos Guardiões e aprender um pouco mais sobre Deus, né? É importante que você se retire do ambiente onde você está, se estiver num lugar movimentado, é bom que você se retire, vá para um lugar mais tranquilo, onde você tenha um momento com Deus ali, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai estudar a história sobre o fariseu, para você não ser como um fariseu. Tá, mas antes vamos dar uma pincelada na historinha, só para a gente recordar aqui. Vamos lá então? Hoje nós iremos passear pela terra de Liber. Na semana passada a gente viajou até a cidade de Liber, hoje a gente vai entrar nela, vai entrar nessa terra. Então as crianças entraram com o Bonnie no distrito de Liber e perceberam que o lugar não havia vida. Entraram pelas ruas miúdas, estreitas, olharam os muros pintados, mas sem cores. As crianças perceberam que os muros estavam pacatas, sem cores, e as crianças entenderam que a cidade estava abandonada. E Bonnie então conduziu as crianças até um lugar de cidade, que era a praça. E nessa praça havia ali uma fonte de água. E ali onde as crianças brincavam, onde a Aurora fazia presença, onde brincava com as crianças também, e se depararam com um muro ali. Mas esse muro, ele começou, mas não terminou, não sabia para que serviam, não sabiam para que esse muro servia, se fazia proteção da cidade ou não. Enfim, era um escombro no meio da praça. Porém, esse muro servia para alguma coisa, tinha a sua serventia. E as crianças perceberam que nesse muro havia manuscritos, né? E tanto de um lado do muro quanto do outro. E perceberam também que não apenas eram manuscritos, mas sim regras e leis que o ancião da terra, do distrito, colocava para que as pessoas seguissem essas regras, seguissem essas leis, para que não houvesse a rebelião que houve no distrito. E Bonnie, né, conversou com o ancião daquele território do distrito, chamado Custódio. Mas porventura o nome dele na verdade era Pater, que era um ancião daquele distrito. E Jesus então conversou com ele, Bonnie conversou com ele, né, falando sobre o reino de Vitae, né, que não era baseado em regras, em leis, mas sim em viver o reino, em viver essa liberdade. E viver a liberdade é viver o reino de Vitae. E o Custódio colocou essas regras, essas leis, às pessoas desse distrito, para que elas pudessem ser controladas por ele. E é mais ou menos isso o resumo dessa viagem, dessa aventura dos Guardiões. Tá? Mas enfim, o que seria um fariseu naquela época? Olhando agora para a Bíblia, né? A gente vai ler Marcos 2, do versículo 1 ao 12. Minha Bíblia já está aberta aqui no lugar, mas eu não vou ler todo ele, tá? Mas eu vou também dar uma resumida e falar um pouco sobre
sobre esse contexto aqui da história, tá bom? Então, Jesus, ele vinha fazendo vários milagres por várias cidades e voltou à terra dele, que era Cafarnaum. E quando ele chegou em casa, o povo ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa. E então o povo foram todos para a casa de Jesus. E havia um paralítico nessa cidade que queria ser curado. Então envolveu mais 4 amigos dele. E foram até a casa de Jesus. Mas chegando lá, depararam com uma multidão na casa de Jesus. E não sabiam por onde entrar, porque as portas estavam cheias de pessoas, em volta da casa estava cheio de pessoas. Então eles tiveram uma ideia de subir no telhado, né? E subindo no telhado, entenderam que Jesus estava no ponto onde eles estavam. Então tiraram as telhas da casa e desceram o paralítico até Jesus. Eu vou ler aqui o versículo 4, o versículo 5, que é onde eu achei muito interessante, porque ele vai falar assim, ó: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Na sequência desse capítulo, né, os fariseus que estavam ali também na casa onde Jesus estava, não reconheciam a Jesus como Deus, né? E eles acharam estranho que Jesus pudesse fazer aquilo, né? pudesse perdoar o paralítico. E os fariseus não aceitavam aquilo, né? Porque eles viviam na regra, eles viviam uma lei, mas não cumpriam. E é isso que a gente vai falar aqui, sobre não ser um fariseu, né? E o que seria não ser um fariseu? O que os fariseus, na verdade, faziam na época, né, de Jesus? Eles eram pessoas que, por sua aparência, viviam o legalismo, que viviam a lei, viviam as regras, mas esqueciam do mais importante, que era a compaixão que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, que é a compaixão, misericórdia pelo próximo, amor pelo próximo, né? E viver isso, viver a justiça de Deus, deixando então de viver o amor e a fé, né? Que Deus nos ensina a viver isso, né? Então os fariseus viviam essa tradição, né? Obedecendo essas regras, obedecendo as leis, pelo seu próprio entendimento, né? Vivendo o orgulho, o egoísmo, né? Deixando de lado as pessoas. E se as pessoas faziam algum bem, eles condenavam ou rejeitavam aquelas pessoas, né? Indo contra a lei deles. Mas Deus nos ensina que nos deixa, né, essa importância de que viver a justiça, viver o amor, viver a fé, que é pelo qual o amor e a fé é pelo qual a gente é salvo, né? E ele nos ensina isso, né? Os fariseus procuravam controlar as pessoas por essas regras, por essas leis, né? Mas Deus nos ensina que viver o amor, viver a misericórdia é o que nos beneficia, certo, galera? Eu acho que é isso, tá certo? Ali para frente tem mais coisas para vocês estudarem, tá bom? Na página 43 e 44 vai ter as perguntas ali, estudem, tá? Respondam, tá? Não deixem em branco, beleza? E até a próxima aula. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.